verdade. Eu estava lá, tava falando pro André, até tava comentando, que eu tava lá no dia que ele se converteu. Eu vi, chorei também. Você tá falando que você é mãe espirituosa. Tonto, velho. Porque eu conheço a Gabi desde que a gente era pequenininha. A gente não achou a foto, mas temos provas que talvez a gente coloque aí na produção vai colocar. Mais que amigas. Mais que amigas. A gente Friends. conhece desde muito pequenininha. E eu lembro quando a Gabi trazia o André pra igreja, meio que forçado, assim, o André é apaixonado, né? Então ele vinha com ela. Eu quero saber E eu a lembro história. toda vez de ver o André lá atrás, assim, observando. Gente boa, tipo, sempre teve cara de gente boa, pô. Olha o sempre que Deus teve. faz na vida da Né, gente. verdade? E aí eu lembro o dia que ele aceitou, acho que foi numa ceia, né? Foi. Foi numa Que ceia. lindo, mano. E eu lembro que eu tava liderando, a Zoe tava liderando, eu tava fazendo backing vocal na época, ela tá, e eu tava olhando, daí o André veio na ceia, falaram, ó, se alguém quer aceitar Jesus... Ah, você foi E esse ele tipo de veio. pessoa? Gente, eu vi. Que demais, mano. E eu vi Porque uma mulher de Deus, só fazendo na história, Gabi, Desculpa. chorando ali, tipo, muito feliz porque ele tava sendo Jesus. E hoje ver toda a história de vocês é muito incrível, porque ver que tudo que Deus fez, tipo assim, é bizarro e é incrível, é muito legal. Deus é muito bom. Eu descobri hoje que a Rafa tava lá, sabia? Quer dizer, que a Rafa tava cantando, né? A igreja era bem menor do que era hoje. é porque as luzes não estavam nos cantores, estavam em Deus. É. Gente, o Gabriel... As minhas, na verdade, naquela época, ela só na Gabi. Eu tava tipo assim, ó, eu não sei o que tá acontecendo direito aqui, mas não foi forçado. Você falou que foi forçado a Gabi. Como é que foi essa história? A Gabi Não, forçado nunca... não, eu O que acho aconteceu que- foi o seguinte, eu e a Gabi, a gente é formado em publicidade na SPM, a gente se encontrou no nosso primeiro estágio. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica na minha vida, tinha os maiores preconceitos contra crente, contra evangélico, eu era tipo assim, ó, não suportava a ideia de pisar numa igreja. Doideira. Até que o dia que eu conheci a Gabi, estagiário junto, isso aí é para os jovens já saberem, estagiar é bom, trabalhar é bom. Estagiei, conheci a Gabi, ela era religiosa no trabalho, todo mundo falava assim, essa aqui é religiosa, essa menina é religiosa. Não sai pra beber. É, exatamente, religiosa. E daí eu encontrei ela, me apaixonei por ela, achei que eu ia só chamar pra sair e tal, vamos ver no que dá. E daí eu lembro que o nosso primeiro jantar juntos, pra você ver, isso aqui também para as mulheres, pra se posicionar. Primeiro jantar, a Gabi falou assim pra mim, ó, você tem certeza? Tipo, só pra você entender isso aqui que tá acontecendo nessa mesa aqui, só pra você entender. Eu sou cristã. Isso quer dizer que tem certas coisas que eu só vou fazer depois do casamento. Tá? Tipo assim, ó. Conhece? Deixou claro, Meninão do mundo. Olha isso. Meninão do mundo, todo empolgadão, assim, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer. E ela, tipo, ó, deixa eu dar a letra pra você. É isso aqui. E outra coisa. Todo domingo eu tô na igreja. Se você quiser me ver de domingo... Se você não quiser me ver, não precisa. Se você quiser me ver de domingo, eu tô na igreja. Então você sabe onde me encontrar. Gente, sábia, né? Foi tipo, o nosso começo. Demais, mano. E a Gabi tinha tido uma história com Jesus, a Rafa sabe, na antiga igreja, no lugar onde ela cresceu. E Deus faz as coisas de um jeito muito perfeito, porque eu também gosto de falar que o ato de maior... A Gabi, cara, berço cristão, casa que adora o Senhor, tudo certinho na vida dela, adolescência e tal, até que o maior ato de rebeldia dela foi dar a chance pro cara do mundo. Namoro evangelístico. Quer Não, a saber, Gabi cara? sempre foi mesmo. essa Deixa eu menina- tentar dar chance pra esse menino aí doido e como Deus faz as coisas. Hoje a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo. Mas daí, o que aconteceu foi, ela me chamou, então, beleza, comecei a jogar bola. Eu ia jogar bola de domingo, encontrava ela depois, até que ela começou a falar, você não quer ir pra igreja lá comigo um dia? Tô por lá. Eu fui uma vez, lembro que a primeira vez que eu pisei na Monte Sião na época, falei que tinha uma vibe boa. Falei, nossa, cara, uma energia muito massa. E daí ela falou, legal, volta aí. Aí ela, a segunda ou terceira vez que eu fui, teve um fartano. De domingo, Nossa. domingo na Zion, na Monte Sião, nada. naquela época tinha fartano, às vezes tinha fartano. E teve um fartano e eu saí, eu todo com medo. A Rafa falou que Você eu entrou no sentava- fartando? Entrei, tipo assim, meio sem saber direito o que estava acontecendo. A Gabi meio que me levando, eu saí chorando. A Gabi fala que ela olha pra trás, meu olho tava cheio de lágrimas. Eu não lembro tão bem, mas ela fala que meu olho tava cheio de lágrimas. Eu lembro de ter tido... Nada foi... Eu gosto de contar a história porque, assim, meu começo não foi que eu tive um encontro com Jesus. Legal. Revelador, que ele apareceu. Que eu fui aos poucos. Deus... O pastor Telso gosta de falar que God is a gentleman, né? E ele foi assim, ele foi me puxando pouco a pouco, até a hora que eu vi. E eu tava nesse culto de domingo. E a pastora Sara falou que isso aqui é uma aliança para quem já tem Jesus no coração. Se você não tem ainda, vem para aqui para frente. E eu falei, cara, esse pãozinho aí deve ser muito gostoso, cara. Eu quero comer esse pãozinho, Fui lá para frente, fiz oração, a Gabi chorando do meu lado. Hoje eu tenho, para ser bem sério, hoje eu tenho muito mais consciência do que foi aquele dia, do que naquele dia. Porque naquele dia eu tava tipo, cara, eu sinto que eu tenho que fazer isso aqui, mas eu não fazia ideia aonde
tantas coisas que isso ia me levar. Sim. Não, mas você vê mesmo que Deus te atrai, assim, você foi sendo atraído ali pela presença. E é isso, a Gabi, óbvio, ela não te obrigou. Porque também tem esse negócio de namoro evangelístico, né? A gente pode entrar só um pouquinho nisso. Podemos. Porque eu acho que muita gente também vai falar, o exemplo, então dá pra eu pegar o cara do meu trabalho, trazer então pra igreja, mandar ele vir na igreja, mas também, algo também aconteceu ali, obviamente de Deus, mas também não foi assim, né? Hoje, essa é uma pergunta muito boa, porque todo mundo que ouve a nossa história acaba indo para esse lugar. Então já sei, pastor, vamos embora, é isso aí. E eu falo, Deus faz as coisas de um jeito muito loucos. E óbvio que essa é a minha história, eu não posso negar, a Gabi não pode negar, é a nossa história. E Deus sempre faz coisas inimagináveis. Agora, hoje eu sou pastor de jovens. Sim. E eu não aconselho que jovens saiam fazendo isso, porque a verdade é que a chance de dar errado é muito alta. O Senhor usa algumas vezes, e usou nesse caso que a Gabi se abriu, talvez no momento em que ela estava precisando de, como eu falei, o ato de maior rebeldia dela, e fez essa história. Mas assim, a verdade é que o risco é muito grande. O risco é muito grande porque, principalmente, a gente está falando com jovens que estão, cara, sendo treinados para liderança, que tem um propósito na vida deles. É muito diferente. É uma pessoa que está do zero, que vai ter que entrar numa de cabeça e é muito... A Bíblia fala, né? A gente tem que voltar sempre para a Bíblia. E a Bíblia fala sobre julgo desigual. Então, o que eu falo sempre é, cara, entrando num casamento, com certeza eu não aconselho que quem vai entrar hoje entre com essa característica. E conhecer uma pessoa no seu trabalho é errado. Cara, eu não diria que é errado. Você está conhecendo, você está vivendo no seu trabalho. Você faz, você vive. Você vai conhecer pessoas. Agora, começar um relacionamento, antes de você ver uma abertura, antes de você ver uma intenção de transformação, eu diria que é muito, 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 muito arriscado. Muito arriscado. Não, a gente dava pra ver de você assim, que você tava interessado, você era curioso, você passava no Fire Tunnel, então você vê também o interesse da pessoa. Mas eu acho que é legal a gente falar isso também, porque o jovem hoje, às vezes a pessoa fala, não tem ninguém na igreja, então vai ficar com então eu vou começar a dar espaço, e às vezes não é cilada mesmo, a grande né? maioria, a galera acaba sendo mais influenciada do que influencia, né? Não pode tirar isso como regra, e você falou do jogo desigual, é justamente isso. Tipo, não pode começar um casamento desse lugar. O namoro tá nesse lugar, mas realmente é perigoso para que você não vá pro outro lado. Eu diria que assim, cara, a gente vai falar mais sobre isso, sobre você tá cheio do Espírito Santo no mercado de trabalho. Aonde você for, na faculdade, aonde você tá cheio do Espírito Santo. Inevitavelmente isso vai atrair pessoas que têm fome, que querem conhecer, querem ver de onde isso está vindo em você, ainda mais se você for posicionado. E você vai ver pessoas mais abertas, pessoas menos abertas, pessoas que querem conhecer, amigos, amigas que querem vir atrás. Isso é bom. Eu acho que é bom. Você traz as pessoas para a igreja, você vê qual é a reação dela. Mas existe todo um trabalho prévio muito, muito, muito antes de você se abrir para um relacionamento. Ou você se deixar aberto para se interessar pela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas pulam a etapa. E aí, padre, tem disso aqui, não tem pessoa na igreja. Cara, primeiro que assim, tem bastante gente na igreja, tem bastante solteiro na igreja, eu sei bem disso, tem bastante gente solteira na igreja. Jovens aqui, vamos entrar nesse assunto aí, então. E tipo, cara, e você tem bastante gente. Agora, você vive boa parte da sua vida fora, é inevitável. Mas eu acredito que você tem que focar em você ter uma vida que transparece Jesus, que você tá respingando, transbordando tanto Jesus, que as outras pessoas vão ficar interessadas em conhecer esse seu Deus. Não você tá se abrindo, deixa eu procurar quem que eu posso namorar aqui no meu trabalho. Daí tá errado. Daí eu não acho que você tem que estar, você tem que estar no seu trabalho. As pessoas do seu trabalho normalmente têm esse foco, as pessoas que não conhecem Jesus. Você tem que estar no seu trabalho, você transpira Jesus, você transborda Jesus para as pessoas vão começar a se interessar. E, cara, eventualmente aonde isso pode dar daqui meses, sei lá, vai depender de muitas coisas. Mas eu não acho que o foco por você se abrir um relacionamento procurando por pessoas que acreditam em coisas tão diferentes de você tenha tantas chances de dar, pode, em algumas vezes, pode, eu tô aqui para dizer isso, mas a chance é baixa. Essa é a verdade. Não vai pela exceção, né? Mas, então, não vai usando isso aí de... não vai ficar cortando aí. Aí o pastor falou que pode. Vai ficar cheio de corte falando, isso, tá liberado. Não. Mas uma pergunta, então você nunca tinha tido contato com a igreja evangélica? Zero. Assim, na sua vida, na sua infância, teve algum momento que você falou, teve algum encontro com Deus, assim, eu senti que fui guardado, separado, alguma coisa assim? Tiveram 2 momentos. Teve um momento quando eu era
Eu sou muito ruim de falar a idade, cara. Vocês são assim também? Ah, não. Tipo assim, tem uma fase na minha vida que é entre, sei lá, 7 e 13 anos. Eu prefiro não Você falar, tinha eu essa tinha mesma tal idade. ano. Eu tinha alguma coisa aí no meio. Você era pré-adolescente. E alguma coisa aí. E eu tive muito medo de morte, cara. Caramba. Não sei o que me deu, não foi que eu perdi alguém, nada, mas, tipo, cara, me veio um pavor de morte, assim. Eu ficava pensando, eu lembro que eu ia dormir à noite, eu fechava o olho e eu pensava, cara, não é possível. Não é possível que um dia eu vou fechar o olho e não vai ter nada. Vai ser um preto. Só que eu não tinha... Uma crise existencial. Eu tinha uma crise, cara. Eu tinha uma crise imaginando que eu ia fechar o olho um dia e não ter mais nada. Então, eu lembro... E nessa época, eu lembro de falar com Deus. Comigo, sem igreja, sem ninguém falando, ensinando nada. Eu lembro de, tipo, cara, precisa ter alguma coisa. Não é possível. A gente não ia viver isso aqui para um dia fechar o olho. E já era. E teve um outro momento que eu lembro, quando eu tava para entrar na faculdade, e eu tava prestando exército. E eu quase fui pro exército. Tipo assim, eu fui liberado na última das últimas das últimas. E eu lembro, nesse tempo, de eu ter falado muito com Deus, assim. A minha cama à noite, mas tipo, Deus, eu acho que eu tô indo para essa faculdade, eu quero fazer isso aqui. Eu tava passando uma barra em casa com os meus pais, minha mãe tava com uma questão de saúde, e eu tava nesse processo. Então, essas foram as duas momentos da minha vida que eu lembro de precisar falar com Deus. Precisar me apegar que tem alguma coisa a mais. E com certeza Deus não desperdiçou isso. Tipo, ele já foi preparando o teu coração. Quem sabe, por mais a tua versão que você falou que você tinha e tal, mas quando começa aquele processo que a gente estava falando agora há pouco com a Gabi, aquilo lá já foi de alguma forma uma abertura, já foram processos que te auxiliaram para você talvez ter menos resistência na hora de receber Jesus, né? Que na real eu fiz uma escola super liberal, né? Estudei numa escola super liberal. E meus pais costumavam falar assim pra mim, cara, a gente não quer te dar nenhuma educação religiosa porque a gente quer que você cresça e escolha por você mesmo. Então aquele negócio abriu, daí quando eu escolhi, não foi tanto que meus pais estavam esperando que eu escolher, ou que os meus amigos tinham escolhido. Você teve resistência. Porque eu era, assim, era um ET. A galera te criticou. Pra galera que eu cresci, pros meus amigos, pra minha família, era muito esquisito. E não foi por mal, não foi por falta de amor, mas era diferente, era novo, e eles estavam tentando entender. Hoje, graças a Deus, eles entendem muito mais. Eu diria até mais minha família. Mas eles entendem muito mais do que na época, porque na época eu nem culpo tanto eles, porque eu fico pensando, se fosse outra pessoa e eu ainda estivesse lá, eu provavelmente ia até falar, cara, que maluco, está louco, cara, que negócio é esse? Então eu tive que ir batalhando, sabe? E buscando a minha convicção, essa que é a real. Exatamente. Eu precisava ter essa convicção antes de eu querer que eles soubessem da minha convicção. Mas no começo eu não tinha, no começo eu tava só, cara, existe um mundo que eu não conhecia, deixa eu explorar esse mundo aqui.